Ela tinha 73 anos, 48 anos de casamento, 3 filhos criados, e acordou um dia sem ter para onde ir. O marido pediu o divórcio por carta, sem conversa, sem aviso. E quando ela ligou para entender o que estava acontecendo, ele riu. Mas ele errou feio em uma coisa, achou que ela ia aceitar. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão agora. Essa história você não vai querer perder. A carta chegou numa terça-feira de março, dentro de um envelope branco comum, sem nada que a distinguisse das contas de luz e dos panfletos de supermercado que chegavam junto. Neuza foi até a caixa de correio com as chinelas de borracha que usava desde a manhã, o cabelo ainda preso no elástico de dormir, uma xícara de café na mão esquerda. Era 8h15. O sol ainda estava baixo e o orvalho não havia secado completamente na grama do jardim que ela mesma plantara 23 anos atrás. Quando se mudaram para aquela casa no bairro residencial tranquilo de uma cidade do interior de São Paulo, ela folheou os envelopes em pé mesmo na calçada, com a familiaridade distraída de quem faz aquilo todos os dias há décadas. Conta, panfleto, panfleto. E então o envelope branco sem remetente com seu nome escrito à mão numa letra que ela reconheceu antes mesmo de terminar de ler, Neuza Aparecida Fontana. Não Neuza Fontana Cavalcante, como havia sido por 48 anos. Fontana. O nome de solteira que havia guardado dentro do casamento como quem guarda um documento antigo numa gaveta, sabendo que está lá, mas sem precisar abrir. Ela entrou em casa, pousou as outras correspondências sobre o aparador do corredor e abriu o envelope em pé na cozinha, a xícara ainda na mão, o café esfriando. Era uma petição de divórcio. Neuza leu o documento inteiro 2 vezes em pé, sem sentar, sem pousar a xícara. Depois colocou a xícara sobre a pia com cuidado excessivo, o tipo de cuidado que a mente exerce sobre as mãos quando está ocupada demais processando outra coisa para gerenciar os movimentos pequenos. Depois ficou parada olhando pela janela da cozinha para o jardim que havia plantado, para as azaleias que haviam florescido naquele ano com uma abundância que ela havia tomado como bom sinal. Euclides havia contratado um advogado. Havia pedido o divórcio por escrito, por carta, sem conversa, sem aviso, sem a decência mínima de uma ligação telefônica. Eles haviam dormido na mesma cama 48 anos. Haviam criado 3 filhos. Haviam enterrado juntos uma neta que nasceu cedo demais e viveu apenas 4 dias. Haviam atravessado juntos a falência de um negócio, 2 cirurgias dele, uma depressão dela que durou quase 3 anos e que ninguém fora da casa soube exatamente o que foi. E ele havia pedido o divórcio por carta. Neuza ficou na cozinha por um longo tempo. Depois foi ao banheiro, lavou o rosto, penteou o cabelo, trocou as chinelas por um par de sandálias com um pouco mais de estrutura. Voltou à cozinha, aqueceu o café. Sentou-se à mesa e releu o documento uma terceira vez com a calma deliberada de quem decide que não vai desmoronar antes de entender completamente o que está diante dela. A petição era detalhada. O advogado de Euclides havia sido minucioso. A casa, aquela casa, com aquele jardim, com aquelas azaleias, estava registrada apenas no nome dele. Havia sido comprada antes do casamento, tecnicamente, embora ela soubesse e qualquer pessoa com memória soubesse que a entrada havia sido paga com a herança do pai dela. Repassada a ele porque na época a conta era dele e era mais simples assim, e porque em 1985 ela havia confiado sem questionar que simples significava o mesmo que justo. O documento sugeria que ela tinha direito a uma parcela dos bens adquiridos durante o matrimônio. O que esses bens eram especificamente, o advogado listava com uma precisão que Neuza levou alguns minutos para decifrar, e quando decifrou, precisou reler mais uma vez para ter certeza de que havia entendido. Euclides havia transferido os investimentos para o nome da filha mais nova deles, Patrícia, 6 meses atrás. O carro estava no nome do filho do meio, Rodrigo, há quase um ano. O sítio que compraram juntos na década de 90, onde haviam passado todos os verões com os filhos e depois com os netos, estava, segundo a documentação anexada à petição, vendido havia 4 meses. Neuza não havia sido consultada sobre nenhuma dessas transações. Ela pousou o documento sobre a mesa da cozinha com a mesma calma excessiva com que havia pousado a xícara sobre a pia. Ficou olhando para as azaleias pela janela. Depois pegou o celular e descou o número de Euclides. Ele atendeu no segundo toque, o que significava que estava esperando a ligação, que sabia exatamente o que estava acontecendo e havia calculado o tempo de chegada da carta com a precisão de quem planeja. Euclides, ela disse. Eu recebi. E do outro lado da linha, antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação,
Antes de qualquer coisa que pudesse ter sido o início de uma conversa entre dois adultos que haviam partilhado 48 anos de vida, ela ouviu o som que levaria meses para conseguir descrever para qualquer pessoa sem que a voz tremesse. Ele riu. Não uma risada nervosa, não um riso desconfortável de quem foi apanhado em algo que sabe que fez de errado. Era uma risada curta, seca, com a qualidade específica de alguém que acredita ter vencido alguma coisa. Neuza desligou o telefone. Colocou-o sobre a mesa ao lado do documento. Olhou para as azaleias. Tinha 73 anos. Estava sentada na cozinha de uma casa que havia ajudado a construir e que, segundo os papéis sobre a mesa, não lhe pertencia. E o homem com quem havia dormido 48 anos havia acabado de rir dela. Ela terminou o café. Estava frio, mas ela o terminou assim mesmo. Depois lavou a xícara, secou-a com o pano de prato bordado que havia feito ela mesma numa tarde de inverno de 2003 e guardou-a no armário. Havia coisas a fazer. Neuza Aparecida Fontana, com 73 anos e uma petição de divórcio sobre a mesa da cozinha, havia aprendido, ao longo de 7 décadas de vida, que as coisas a fazer não esperam pelo tempo que a dor precisa para encontrar o lugar certo dentro do peito. Ela foi buscar a bolsa. Tinha uma advogada para encontrar. A advogada se chamava Fernanda Queiroz e tinha 42 anos. Cabelos pretos curtos e o tipo de escritório pequeno e organizado que transmite competência sem precisar de móveis caros. Ficava no segundo andar de um sobrado no centro da cidade, com uma placa discreta na entrada e uma recepcionista que ofereceu água antes mesmo de Neuza sentar. Era o tipo de detalhe pequeno que Neuza notou e guardou, porque havia aprendido ao longo da vida que as pessoas que oferecem água antes de saber se você pode pagar geralmente são as que valem a pena. Ela havia conseguido contato através da filha mais velha, Sônia, que ligou às 11 horas da manhã do mesmo dia da carta. 20 minutos depois de Neuza ter enviado uma mensagem curta dizendo apenas: seu pai pediu o divórcio. Preciso de uma advogada. Sônia havia ligado imediatamente, a voz ainda confusa pelo choque e pela distância. Ela morava em Campinas havia 12 anos? E havia encontrado o nome de Fernanda Queiroz numa indicação de uma amiga que havia passado por situação parecida. Neuza sentou-se à frente da advogada com a petição, os documentos que havia conseguido localizar em casa ao longo da manhã, e uma lista escrita à mão no verso de um envelope com tudo que conseguia lembrar: datas, valores, propriedades, transações que havia presenciado ou das quais havia participado ao longo de quase 5 décadas. Fernanda leu tudo em silêncio, sem interrompê-la, fazendo anotações num bloco de papel. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para Neuza da forma como os bons profissionais olham quando precisam dizer algo que não é simples, diretamente, sem suavizar demais, mas com atenção real. A situação é complexa, ela disse, mas não está perdida. Longe disso. Ela explicou com paciência e sem jargão excessivo. O regime de casamento deles era a comunhão parcial de bens, o mais comum para casamentos celebrados naquele período. Os bens adquiridos durante o matrimônio, independentemente de em cujo nome estivessem registrados, pertenciam a ambos em partes iguais. As transferências feitas por Euclides para os filhos poderiam ser contestadas se houvesse indícios de que foram realizadas com intenção de fraudar a partilha, e a concentração daquelas transferências nos meses anteriores ao pedido de divórcio era, no mínimo, um indício que um juiz teria que avaliar. E a casa? Perguntou Neuza. Fernanda parou por um momento. A casa foi comprada antes do casamento, registrada no nome dele. Se a escritura for de antes de 1976, ela fica fora da partilha em comunhão parcial. Ela parou novamente. A senhora mencionou que a entrada foi paga com uma herança sua, do meu pai, em dinheiro vivo. Passei para a conta do Euclides porque na época era mais simples. Neuza disse aquilo sem variação de tom, como quem relata um fato e não um erro. Não tenho comprovante. Era 1985 e eu não pensei que fosse precisar de comprovante. Fernanda fez uma anotação. Não é impossível, disse ela. E testemunhas, correspondências da época, qualquer documentação indireta que indique a origem do valor. Vai ser difícil, mas não é impossível. Neuza assentiu. Quanto tempo eu tenho para sair da casa? Ela perguntou. Fernanda olhou. Enquanto o processo estiver em andamento, a senhora tem direito de permanecer no imóvel. Não há nenhuma ordem de despejo. Ninguém pode tirá-la de lá enquanto não houver uma decisão judicial. Neuza assentiu de novo. Guardou essa informação com a precisão de quem está construindo, peça por peça, a estrutura de algo que precisará ser sólido. Quero entrar com tudo, disse Neuza. A herança do meu pai, o sítio, os investimentos, o carro.
Quero que ele saiba que eu sei o que ele fez. Fernanda Queiroz olhou para ela por um momento não com surpresa, mas com o reconhecimento de quem encontrou naquela mulher de 73 anos sentada à sua frente com uma lista escrita no verso de um envelope, algo que não havia esperado encontrar e que reconhecia agora. Havia subestimado. Então vamos entrar com tudo, disse ela. Neuza abriu a bolsa, tirou o talão de cheques que havia trazido e perguntou quanto seria o adiantamento dos honorários. Enquanto Fernanda escrevia o valor num papel, Neuza olhou pela janela do escritório para a rua lá embaixo, as pessoas passando com seus propósitos de terça-feira. Sem saber que ali em cima, no segundo andar de um sobrado discreto, uma mulher de 73 anos estava começando, talvez pela primeira vez na vida, a lutar exclusivamente por si mesma. Havia algo naquilo que ela não conseguia nomear completamente. Não era exatamente alegria. Não era exatamente raiva. Era algo mais antigo e mais firme do que os dois, algo que havia ficado guardado por muito tempo numa gaveta, junto com o nome de solteira que ninguém havia chamado em quase 5 décadas. Neuza Aparecida Fontana assinou o contrato com a letra firme de quem sabe exatamente o que está fazendo. Sônia chegou de Campinas na quinta-feira seguinte, de carro, sem avisar o horário exato? Apareceu na porta às 14 horas com uma mala de fim de semana e os olhos vermelhos de quem havia chorado durante boa parte das 3 horas de estrada. Neuza a recebeu com café e bolo de fubá que havia feito naquela manhã. E as duas sentaram à mesa da cozinha com a naturalidade das pessoas que se conhecem fundo o suficiente para não precisar de introdução. Você sabia? Neuza perguntou diretamente sem preâmbulo, porque havia decidido que não tinha tempo nem energia para rodeios. Não sabia do divórcio, disse Sônia. Juro que não sabia. Mas, ela parou, os dedos enrolando e desenrolando o guardanapo de papel. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Nos últimos 2 anos, o jeito que ele falava de você quando você não estava, tinha uma coisa ali que eu não conseguia nomear e que eu não queria nomear. Neuza ouviu isso sem mexer a expressão. E o Rodrigo? Ela perguntou. O carro está no nome dele. Sônia ficou em silêncio por um momento. O Rodrigo disse que o pai pediu para colocar o carro no nome dele por questão de seguro, que era mais barato assim. Ela levantou os olhos para a mãe. Eu não sei se ele acreditou nisso ou se escolheu acreditar, mas ele aceitou. E a Patrícia? Os investimentos estão no nome dela. A Patrícia, Sônia começou e então parou de novo, e nesse silêncio havia uma resposta que era mais clara do que qualquer frase que viesse a seguir. Neuza pegou a xícara, bebeu o café, pousou a xícara. A Patrícia sempre foi a filha do pai, disse ela, e aquilo não era acusação nem ressentimento. Era apenas a nomeação de uma realidade que existia há décadas e que todos na família sabiam e ninguém havia dito em voz alta daquela forma direta e simples. Até aquele momento. Sônia não negou. O que se seguiu foi uma conversa que durou quase 4 horas, com mais café com o bolo acabando. Com a luz da tarde mudando pela janela da cozinha enquanto Neuza e a filha mais velha desmontavam juntas e com cuidado a versão oficial dos últimos 48 anos e olhavam para o que havia embaixo. Havia coisas que Neuza havia normalizado sem perceber. A forma como Euclides tomava decisões financeiras sem consultá-la, não porque ela não soubesse, mas porque ele havia construído, ao longo dos anos, a narrativa de que ela não precisava se preocupar com aquilo, que ele cuidava, que era mais simples assim. A mesma frase de 1985, repetida em versões ligeiramente diferentes por quase 5 décadas, é mais simples assim. E ela havia aceitado porque confiava, e porque havia outras coisas para cuidar, os filhos, a casa, a escola, as doenças, as festas, os almoços de domingo, os 48 anos de logística invisível que sustentam uma família por dentro e que ninguém lista num documento de partilha, porque não tem valor de mercado. Mãe, disse Sônia em algum momento do fim da tarde. E onde você vai morar? Se o processo demorar e ele? Vou ficar aqui, disse Neuza. A advogada disse que tenho direito. E eu vou ficar aqui enquanto tiver direito. E depois? Neuza ficou um momento em silêncio. Depois eu resolvo depois, disse ela. Era a resposta mais honesta que tinha. E era suficiente por enquanto. Rodrigo ligou naquela noite não para a mãe, mas para a Sônia, que atendeu no quarto de hóspedes e cujas palavras Neuza não ouviu, mas cujo tom chegou pelo corredor com a clareza suficiente para entender que havia uma versão da história circulando entre os filhos que não era a sua. Patrícia não ligou. Não naquele dia, não nos dias seguintes. Neuza dormiu naquela noite na mesma cama de sempre, no mesmo quarto de sempre, com as janelas fechadas contra o frio de março e o jardim lá fora escuro e quieto. Ela havia plantado aquelas azaleias.
Havia escolhido a cor, havia preparado a terra, havia regado durante anos. Elas floresciam porque ela havia cuidado delas. Isso, pelo menos, nenhum papel podia desfazer. Euclides apareceu na casa 3 semanas depois da carta, numa manhã de segunda-feira, sem avisar. Neuza estava no jardim quando ouviu o portão, ele ainda tinha a chave, e isso era algo que ela havia esquecido de resolver e que, vendo-o agora atravessar o jardim com a familiaridade de dono, anotou mentalmente como coisa a tratar ainda naquela semana. Ele tinha 76 anos e havia envelhecido de uma forma que ela conhecia em detalhe, mas que agora, vendo-o com a distância de 3 semanas de separação, pareceu ligeiramente diferente, como quando você olha muito tempo para uma palavra até ela perder o significado e virar apenas um conjunto de letras. O cabelo branco, o andar um pouco mais cuidadoso do que 10 anos atrás, o paletó azul que ela havia lavado e passado centenas de vezes. Neuza, ele disse, parando a alguns metros dela. Euclides, ela respondeu, sem largar a tesoura de poda que tinha na mão. Ele foi direto ao assunto. O que era reconhecia ela, ao menos uma forma de respeito, ainda que involuntária. Disse que havia falado com o advogado e que estava disposto a chegar a um acordo rápido, que não havia necessidade de processo longo, que seria melhor para os dois resolver aquilo em paz, sem arrastar família, sem desgaste desnecessário. Em paz, repetiu Neuza com um tom que não era irônico nem agressivo, apenas exato. Em paz, confirmou ele. Você pediu o divórcio por carta, ela disse. Sem conversa. Sem aviso. Ela parou. E quando eu liguei, você riu. Euclides desviou o olhar para o jardim por um segundo. Quando voltou para ela, havia algo no rosto dele que não era exatamente arrependimento, era mais o desconforto de quem foi lembrado de algo que havia preferido não pensar. Eu não deveria ter feito isso, ele disse. Não, ela concordou com uma simplicidade que era mais devastadora do que qualquer versão raivosa daquela conversa poderia ser. Ele falou por alguns minutos sobre o acordo. Tinha uma proposta, um valor em dinheiro pago em parcelas, e ela assinaria abrindo mão de qualquer outro direito sobre os bens. O valor que ele mencionou era o equivalente a pouco mais de 2 anos de aluguel de um apartamento pequeno na cidade, para 48 anos de casamento, para 3 filhos criados, para uma herança de pai que havia virado a entrada de uma casa registrada em nome alheio. Neuza o ouviu até o fim sem interrompê-lo. Depois ficou em silêncio por um momento. Não, ela disse. Ele franziu o senho. Neuza, o processo vai demorar anos. Vai ser desgastante para todo mundo. Para os filhos. Os filhos já estão no meio disso. Ela disse. 2 deles com os seus bens no nome. Isso não foi eu que fiz. Eu só estava. Euclides. Ela disse o nome com a calma firme de quem praticou aquela conversa na cabeça suficientes vezes para não precisar de raiva para sustentá-la. Eu tenho uma advogada. Ela vai entrar com contestação das transferências, vai pedir a reavaliação da herança do meu pai como entrada do imóvel, vai requerer minha parte do sítio e dos investimentos. Isso vai demorar, você tem razão. Mas eu tenho 73 anos e tempo é a única coisa que neste momento, não estou com pressa de gastar mal. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Você mudou, ele disse, e havia algo naquilo que ela não conseguiu classificar imediatamente surpresa, ou talvez algo que era quase admiração. Deformado pelo orgulho de quem não sabe como expressar admiração sem que pareça derrota. Não mudei, ela disse. Você só nunca prestou atenção suficiente para me conhecer direito. Euclides saiu pelo mesmo portão por onde havia entrado. Neuza ficou no jardim com a tesoura de poda na mão, ouvindo o som do carro dele sumindo na rua. Depois voltou para as azaleias. Havia um galho que precisava de atenção. Foi Sônia quem sugeriu, e Neuza quem aceitou depois de 3 dias pensando. Enquanto o processo corria, enquanto a casa estava em disputa e a tensão era a atmosfera permanente daquele telhado, talvez fosse melhor, não por fraqueza, mas por estratégia e por saúde, passar algumas semanas em Campinas. Neuza fez uma mala média. Não uma mala de mudança, não uma mala de fuga, uma mala de quem está viajando com data de volta em aberto. Fechou as janelas, regou as plantas, deixou uma chave com a vizinha Dona Conceição, que tinha 81 anos e a perspicácia afiada de quem viveu o suficiente para não precisar de explicação para as coisas que importam. Cuida de você, Neuza, disse Dona Conceição na calçada. Sempre cuidei, respondeu Neuza. E era verdade, ainda que por muito tempo aquele cuidado houvesse sido exercido em silêncio e em função de outros. O apartamento de Sônia em Campinas tinha 2 quartos e ficava no 4º andar de um edifício com elevador. Era menor do que a casa, mais barulhento, com a vida da cidade chegando pela janela em camadas a buzinas, vozes, o som do bar da esquina nas noites de sexta.
Neuza dormiu mal na primeira noite, razoavelmente na segunda. E na terceira acordou às 6 horas com a luz entrando pela fresta da cortina e ficou deitada por um momento prestando atenção no silêncio interno? Naquele espaço dentro do peito onde por semanas havia ficado o peso comprimido do choque, da raiva, da humilhação, e percebeu que estava, por alguma razão que não soube explicar completamente, mais leve. Não resolvida. Não curada. Mais leve. Ela e Sônia desenvolveram uma rotina sem precisar de negociação. Neuza acordava antes, fazia café, deixava separado. Sônia acordava, tomava o café e ia trabalhar. Neuza passava as manhãs caminhando no parque a 2 quarteirões, algo que havia parado de fazer em casa porque Euclides nunca gostou da ideia dela sair sozinha cedo. E ela havia parado sem perceber exatamente quando havia parado, e às tardes em contato com Fernanda Queiroz, reunindo documentos, respondendo perguntas, construindo peça por peça o caso que levariam ao juiz. Foi durante uma dessas tardes, sentada à mesa da sala de Sônia com papéis espalhados e o notebook aberto, que Neuza encontrou, numa caixa de documentos antigos que havia trazido na mala, uma carta. Era do seu pai, escrita em 1984, um ano antes de ele morrer, dirigida a ela falando sobre a herança, o valor, a intenção, o desejo de que aquele dinheiro fosse dela, especificamente para que ela tivesse algo de próprio no mundo. A letra do pai estava trêmula, ele já estava doente quando escreveu, mas as palavras eram claras e a intenção era inequívoca. Neuza ficou olhando para a carta por um longo tempo. Então tirou o celular e fotografou cada página com cuidado, como se o papel pudesse desfazer-se se movido rápido demais. Enviou as fotos para Fernanda com uma mensagem: encontrei isso. Serve. A resposta chegou em 8 minutos. Serve muito. Isso muda o caso. Neuza pousou o celular sobre a mesa. Olhou pela janela para o céu de Campinas, que era o mesmo céu de qualquer lugar, mas que naquele momento específico pareceu ter uma qualidade de luz diferente, mais nítida. Talvez, ou talvez apenas ela estivesse olhando de um jeito diferente. Havia uma carta, com a letra trêmula do pai, dizendo que aquele dinheiro era dela. 40 anos depois, aquelas palavras estavam prestes a entrar num processo judicial e fazer o trabalho para o qual haviam sido escritas: proteger Neuza Aparecida Fontana. Só que o pai havia imaginado que seria necessário protegê-la de outras coisas, não do homem com quem ela havia dormido 48 anos. Ela fechou os olhos por um momento. Obrigada, pai, disse em voz baixa para ninguém, para o apartamento vazio de Campinas. Para os 40 anos de distância entre uma carta e o momento em que ela finalmente fazia sentido. Depois abriu os olhos, pegou o próximo documento da pilha e continuou trabalhando. O processo durou 11 meses. Neuza não havia subestimado o tempo, Fernanda havia sido clara desde o início de que não seria rápido, mas havia uma diferença entre saber intelectualmente que algo vai demorar e atravessar cada semana desse tempo com a vida suspensa entre o que foi e o que ainda não é. Ela voltou para casa 3 meses depois da temporada em Campinas, quando Fernanda confirmou que não havia risco imediato de qualquer ação sobre o imóvel enquanto o processo corria. Voltou com a mala média, abriu as janelas, verificou as plantas, a vizinha Dona Conceição havia regado com fidelidade, e retomou a rotina como se as paredes precisassem ser lembradas de que ela ainda estava ali. Euclides estava morando, Sônia havia descoberto por Rodrigo que havia descoberto por acaso, com uma mulher chamada Jussara, que tinha 58 anos e trabalhava no mesmo clube de campo onde ele jogava golfe às quintas. Neuza recebeu essa informação numa manhã de domingo pelo telefone, e ficou em silêncio por um momento antes de dizer: então é isso. Não como pergunta. Como a nomeação de algo que, olhando para trás, havia estado presente há tempo suficiente para que o silêncio em torno dele fosse uma escolha, não uma ausência. Patrícia entrou em contato em julho, 7 meses depois da carta? Com uma mensagem que tinha o tamanho e o tom de algo que havia sido escrita e reescrita muitas vezes antes de ser enviada. Dizia que havia recebido os investimentos sem entender completamente o que estava acontecendo, que o pai havia dito que era uma questão de planejamento financeiro familiar, que ela não havia questionado porque não havia querido acreditar que havia algo errado. Dizia que estava arrependida. Dizia que amava a mãe. Neuza levou 2 dias para responder. Quando respondeu foi breve: eu sei que você me ama. Mas amor e cumplicidade são coisas diferentes, e por enquanto eu preciso que você entenda essa diferença. Quando você entender, a gente conversa. Rodrigo devolveu o carro formalmente ao inventário do processo no mês seguinte, sem que fosse necessária qualquer ação judicial adicional. Neuza soube disso por Fernanda e não comentou com ninguém.
A audiência aconteceu numa manhã de fevereiro do ano seguinte. Neuza foi de vestido azul marinho e sapatos de salto baixo que haviam ficado no fundo do armário por anos? Havia comprado para uma formatura do neto e nunca encontrado outra ocasião. Sônia foi junto e ficou do lado de fora da sala enquanto Neuza e Fernanda entravam. O juiz era um homem de uns 50 e poucos anos com um cansaço específico de quem ouve histórias difíceis todos os dias e aprendeu a ser preciso para se preservar. Ele leu os documentos com atenção. A carta do pai de Neuza havia sido autenticada por um especialista em documentos históricos contratado por Fernanda, a letra, o papel, a tinta. Tudo compatível com o período. O conteúdo era claro. A decisão levou mais 3 semanas para chegar por escrito. Neuza estava no jardim quando Fernanda ligou. Era uma tarde de março, exatamente 1 ano depois da carta de divórcio que havia chegado no envelope branco comum. As azaleias haviam florescido de novo. Ganhamos a casa, disse Fernanda, e havia no tom dela uma contenção profissional que mal segurava outra coisa por baixo. O juiz reconheceu a herança do seu pai como entrada comprovada. A casa pertence a você. Neuza ficou em silêncio por um momento. E o resto? Metade dos investimentos, revertidos da Patrícia para você. O sítio, o juiz determinou avaliação e venda com divisão igualitária do valor. O carro já havia sido devolvido ao processo, então esse já estava resolvido. Fernanda parou. No total, considerando tudo, é uma vitória significativa, Neuza. Neuza olhou para as azaleias. Obrigada, Fernanda, ela disse. Por tudo. Ela desligou o telefone. Ficou parada no jardim por um tempo que não soube mensurar, com o sol de março batendo de lado e o cheiro de terra e flores ao redor. E deixou que aquele momento fosse exatamente o que era, não triunfo, não alívio completo, não o fim de nada, porque algumas coisas não terminam, apenas mudam de forma. Era outra coisa. Era o reconhecimento, feito por um documento oficial de um sistema que frequentemente falha mas que naquele caso havia funcionado, de que aquela vida, aquele esforço, aquela herança, aquela terra preparada e regada e cuidada por décadas, havia pertencido a ela o tempo todo. Euclides havia rido. E ela havia ficado. O recomeço não chegou de uma vez. Chegou em pedaços pequenos, na ordem errada, sem o arco narrativo que as histórias de superação costumam ter quando contadas de fora. Chegou na manhã em que Neuza foi ao banco abrir uma conta só no seu nome, algo que nunca havia tido, porque a conta conjunta havia sido a conta sempre desde o início, e ela havia achado que conta era conta e não havia razão para separar. A gerente era jovem e eficiente e não fez perguntas sobre por que uma mulher de 73 anos estava abrindo sua primeira conta individual. Neuza agradeceu internamente aquela ausência de perguntas. Chegou quando ela reformou o quarto que havia sido o quarto do casal por 48 anos, não uma reforma grande, não uma demolição simbólica. Apenas pintura nova nas paredes, um tom de verde sálvia que ela havia querido usar em algum cômodo da casa durante anos e que Euclides havia achado coisa de clínica. Ela contratou um rapaz do bairro, comprou a tinta, escolheu a cor. Quando a parede secou, ficou na porta do quarto olhando por um tempo. Era bonito. Era exatamente como havia imaginado que seria. Chegou num sábado de abril, quando ela foi ao mercado e comprou apenas o que ela mesma queria comer, sem calcular preferências alheias, sem evitar o que ele não gostava, sem ajustar a lista em função de alguém. Comprou queijo tipo brie que ele achava frescura. Comprou vinho branco que ele dizia que não era vinho de verdade. Comprou um buquê de flores para a mesa da sala porque queria e ponto. Chegou mais devagar e com mais dificuldade nas noites em que o silêncio da casa tinha uma qualidade que não era paz mas falta, não falta dele especificamente, mas falta da versão de si mesma que havia existido dentro daquele casamento, com todas as suas limitações e todos os seus confortos, e que agora precisava ser substituída por uma versão que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. Havia dias ruins. Havia manhãs em que ela acordava com aquele peso específico que não é tristeza mas é parecido com tristeza, e que ela aprenderá a atravessar sem nomear demais, sem deixar que virasse narrativa permanente. Sônia ligava 3 vezes por semana. Rodrigo havia pedido desculpas numa tarde de visita, sentado à mesa da cozinha, com o olhar fixo no tampo de madeira. Inês havia ouvido e havia dito que precisava de tempo e havia servido café e deixado o assunto repousar porque algumas coisas precisam repousar antes de resolver. Patrícia e ela haviam se encontrado uma vez, num almoço neutro num restaurante do centro, e tinham conversado por 3 horas sobre coisas que não eram diretamente o que precisavam conversar, mas que eram o caminho para chegar lá, e isso Neuza sabia. Era como as reconciliações reais funcionam, ao contrário das histórias.
Em junho, ela foi a um grupo de artesanato na igreja do bairro, não por devoção particular ao artesanato, mas porque Dona Conceição havia insistido 3 vezes e porque havia aprendido, ao longo dos últimos meses, que dizer não por hábito é diferente de dizer não por escolha. No grupo havia 8 mulheres, a maioria com idade próxima à sua, com histórias que ela não conhecia mas que reconhecia, não nos detalhes, mas na textura. Havia uma mulher chamada Irene, 70 anos, que havia perdido o marido 5 anos atrás e que ria de um jeito que Neuza não havia ouvido em muito tempo. Um riso que não pedia licença, que não calculava o efeito, que simplesmente existia. Elas tomaram café juntas depois do grupo, e então de novo na semana seguinte, e então viraram o tipo de amizade que não tem história longa mas tem profundidade rápida. Da forma como acontece quando 2 pessoas chegam a um ponto da vida em que não tem mais tempo para a versão rasa das coisas. Neuza não havia planejado fazer amizades. Não havia planejado a tinta verde sálvia, nem a conta no banco, nem o queijo brie. O recomeço não havia sido planejado. Havia sido encontrado, peça por peça, nas brechas entre o que havia acabado e o que ainda não tinha nome. Aos 73 anos, ela estava descobrindo que recomeçar não é o oposto de terminar. É outra coisa inteiramente. 2 anos depois da carta branca na caixa de correio, Neuza Aparecida Fontana estava sentada no jardim numa tarde de sábado de outubro, com uma xícara de chá de erva cidreira, o sol de fim de tarde batendo nas azaleias que haviam florescido pela 3ª vez desde aquela manhã de março em que tudo havia mudado. Irene estava sentada na cadeira ao lado, com a sua própria xícara, falando sobre a viagem que estavam planejando para Gramado em julho. A primeira viagem que Neuza havia planejado na vida sem consultar ninguém sobre datas, preferências, orçamento, sem ajustar o itinerário em função de alguém. Ela havia escolhido o hotel. Havia escolhido os dias. Havia feito a reserva com o cartão da conta que era só dela. Eram coisas pequenas. Ela sabia que eram coisas pequenas. Mas havia aprendido naqueles 2 anos que as coisas pequenas são frequentemente as que têm mais peso, não apesar do tamanho, mas por causa dele. Porque as coisas grandes chegam anunciadas e encontram a pessoa preparada, ou ao menos avisada. As coisas pequenas chegam sem aviso e revelam, nessa chegada discreta, o que havia faltado por quanto tempo. Euclides ela havia visto uma vez por acaso, numa farmácia do centro, 6 meses depois da sentença. Ele estava com Jussara, que era uma mulher comum, sem nada de particular que a distinguisse, o que Neuza havia notado com uma clareza que não era julgamento nem alívio, apenas observação. Eles não haviam falado. Ele havia desviado o olhar. Ela havia continuado em direção ao balcão com a receita médica na mão, comprado o remédio, agradecido à atendente e saído. Não havia nada a dizer. Havia uma sentença judicial que havia dito por ela o que precisava ser dito. O riso naquela ligação de março, aquele som curto e seco que havia sido a primeira resposta de Euclides ao divórcio que ele mesmo havia pedido. Havia ficado com ela por muito tempo como uma ferida que ela revisitava sem querer. Com o tempo havia mudado de natureza. Não havia desaparecido. Ela não acreditava nas versões das histórias em que a dor simplesmente some como neve ao sol, mas havia encontrado um lugar diferente dentro dela. Um lugar que não era mais ferida, mas era registro. Memória do que havia sido, evidência do que havia sobrevivido. Ela havia sobrevivido. E mais do que sobrevivido, havia descoberto aos 73 anos. No momento em que a maioria das narrativas culturais sobre mulheres e envelhecimento sugeririam que o tempo das descobertas havia passado, que ainda havia coisas dentro dela que não haviam tido espaço para existir, uma preferência por tinta verde sálvia, uma amizade construída sobre café e honestidade, uma manhã de caminhada no parque sem pedir licença para sair. Irene estava dizendo algo sobre o café colonial de Gramado, e Neuza estava ouvindo e respondendo e presente naquela conversa. Mas havia também uma parte menor dela que estava observando aquele momento de fora à tarde, o jardim, as azaleias, as 2 xícaras, o sol baixo, com a atenção de quem sabe, sem precisar de palavras para saber, que está vivendo algo que importa. Não uma vitória. Não um final feliz no sentido em que os finais felizes costumam ser vendidos com resolução completa, com reconciliações perfeitas, com a dor convertida limpa e totalmente em aprendizado. A vida real não funciona assim. E Neuza havia vivido tempo suficiente para não querer a versão fabricada. Era outra coisa. Era uma tarde de outubro, com chá de erva cidreira, no jardim que ela havia plantado e que agora, por decisão de um juiz que havia lido a letra trêmula de um pai morto há 40 anos, era legalmente, incontestável e completamente dela. Era suficiente. Era, na verdade, mais do que suficiente. Era um começo.